Boa noite para todo mundo, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu queria compartilhar um pouquinho da palavra, uma coisa que eu amo fazer, eu faço com uma alegria imensa no meu coração. E por falar em fazer com alegria, é justamente disso que eu queria falar, alegria. Como nós ansiamos estarmos alegres, né? Como a gente anseia sempre estar alegre. Quando a gente fica triste, aí vai parecer uma repetição aqui, mas quando a gente fica triste, a gente começa a se abater em várias áreas da nossa vida e a gente começa a desanimar, que por mais que muitas vezes apenas uma área da nossa vida esteja mal, vamos dizer assim, alguma coisa está acontecendo em alguma área da minha vida. Em vez da gente ficar alegre por todas as outras áreas da vida que estão bem, que estão tranquilas, a gente geralmente se abate por uma única coisa que está acontecendo, por uma única área em que algo não está bem, né? Alguma coisa que aconteceu na nossa vida e a gente acaba se entristecendo, a gente acaba se abatendo e aí a gente acaba fazendo com que tudo não pareça bem, mesmo que esteja bem, mas fica parecendo que nada está bem porque a gente não está bem, a gente está triste por algum motivo. Bom, essa alegria que muitas vezes a gente quer sentir e a gente não sente, tem também uma causa natural, que é a seguinte: todas as pessoas elas querem se sentir seguras. Eu e você e todos, né, nós queremos nos sentir seguros. Até aí tudo bem, querer se sentir seguro, né? Até aí tudo bem. O problema é que muitas pessoas colocam a sua segurança, depositam a sua segurança em coisas erradas ou em coisas momentâneas. E aí a gente vai ver uma contradição, porque me sentir seguro significa ficar mais tranquilo. Agora, se eu deposito a minha segurança em algo que é momentâneo, o que é momentâneo? É algo que muda constantemente, que muda em pouco tempo. Como que eu vou me sentir seguro se eu estou depositando a minha segurança em algo que vai mudar rapidamente, em algo que muda constantemente? Não tem como. Concorda comigo? Não tem como. É contraditório. Se eu quero sentir segurança, eu preciso de algo que me dê essa segurança, que eu sinta essa segurança. O problema é que as pessoas querem depositar a sua segurança em coisas que muitas vezes são momentâneas, porque geram muitas vezes uma alegria momentânea, só que, como o próprio nome está dizendo, é momentâneo. As coisas mudam muito. E se eu coloco se eu deposito a minha confiança, se eu deposito a minha segurança, se eu deposito a minha alegria em algo que muda constantemente, logo eu não vou sentir sempre segurança porque as coisas estão mudando. Eu não vou sentir sempre confiança porque as coisas estão sempre mudando. Eu não vou ser alegre, não vou sentir essa alegria constantemente, porque as coisas estão sempre mudando. Então, o que eu preciso fazer é mudar a forma com que eu vejo as coisas e a forma com que eu ajo nas coisas. Aonde eu estou depositando a minha segurança, aonde eu estou depositando a minha confiança, para que a minha alegria ela não seja momentânea. Uma coisa que eu digo às vezes e eu gosto de lembrar é o seguinte: a diferença entre um cristão verdadeiro, um cristão legítimo e uma outra pessoa com relação à alegria é a seguinte: uma pessoa sem Cristo, ela tem momentos de alegria, mas ela não é alegre de verdade, porque lhe falta algo que você e eu que temos Cristo, que temos Jesus, sabemos exatamente o que é.
Agora, um cristão autêntico, um cristão legítimo, ele não tem momentos de alegria. Ele é alegre, porque Jesus é a nossa alegria. Nós temos momentos de tristeza. Percebe a diferença? Uma pessoa com Cristo é uma pessoa alegre que tem momentos de tristeza. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa triste que tem momentos de alegria. Uma pessoa sem Cristo tem momentos dessa alegria, mas de fato, em sua essência, ela não é uma pessoa alegre. Uma pessoa com Cristo é uma pessoa que, por essência, ela é alegre, porque Cristo é alegria. Mas, obviamente, passa por momentos de tristeza. Vamos para a palavra. Quero que você abra aí no livro do profeta Abacuque. Vamos abrir aí no livro do profeta Abacuque, um dos últimos livros do Antigo Testamento, né? Ali, Abacuque está ali entre os livros dos profetas menores, antes de Sofonias ali. Então abre aí comigo no livro de Abacuque. A gente vai ler um texto bem famoso dele, depois eu quero explicar um pouquinho a respeito de Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Abre aí comigo, Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Diz assim, eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu sei que Abacuque às vezes some da Bíblia das pessoas. É um livro um pouquinho mais difícil de achar, porque é pequeno, tá ali no meio, né? Então, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Bom, a gente pega aqui um trecho do livro do profeta Abacuque, um texto muito conhecido, também por ser bastante citado, né, por pregadores, por pastores, pastoras. Além dele ser muito citado, ele é foco de músicas também, né? Então, por isso, ele acaba sendo um texto bem conhecido. E a gente pega aqui, se a gente se aprofundar no texto, a gente vai perceber que o profeta Abacuque, ele faz uma lista de coisas terríveis, de coisas muito difíceis, né? Ele está falando de falta de suprimento, ele está falando de passar necessidades, enfim, ele pinta um quadro muito complicado, de uma crise tremenda. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, que não tenha gado no aprisco. E aí ele vai citando coisas, ainda que os campos não deem fruto. Enfim, ele pinta um quadro, vamos dizer assim, ele pinta um quadro de desgraça terrível, um quadro de terror terrível. Mas ele termina dizendo assim, ainda assim eu me alegro no Senhor. Né? E aí é que vem, né, algumas coisas aqui que a gente tem que parar para pensar, principalmente hoje em dia, né, ou de alguns tempos para cá, se prega demais que o cristão ele não pode passar por crises. O cristão, por exemplo, existiam aqueles adesivos de carro, que eu já vi bastante, né? Quem tem Cristo não tem crise. Né? Que é uma inverdade. Biblicamente isso está errado, porque a Bíblia deixa claro que nós temos crises, que nós passamos por crises. Claro, talvez a ideia seja assim, bom, você vai ter crise, mas você vai passar tranquilo pela crise porque você tem Cristo. Ok, mas a gente tem que se afastar de falsas teologias, nós precisamos nos afastar muitas vezes de ensinamentos errados,
né, que muitas vezes pregam que o cristão é só vitória, só vitória, só vitória, né, que o cristão é só cantando glória e tudo mais. Não, a Bíblia deixa claro que nós passamos por muitos momentos difíceis. A Bíblia deixa muito claro isso, né? E como eu disse para vocês, a diferença entre uma pessoa sem Cristo e uma pessoa com Cristo é que a pessoa sem Cristo, ela é triste, é uma pessoa que vive momentos de alegria, mas é triste. E uma pessoa com Cristo é uma pessoa que vive momentos de tristeza, mas é alegre. E aí a gente pega aqui Abacuque está aqui no finalzinho do livro dele, né? Tá bem no finalzinho do livro dele. E é interessante isso, porque o final é o quê? O final é a conclusão. Então aqui, se a gente pegar esse texto de Abacuque, é a conclusão do pensamento do profeta. É a conclusão daquilo que ele entende como uma vida de alguém que tem fé em Deus. Porque se você pegar no capítulo 1, e se você for vendo capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber que lá no capítulo 1 já começa assim, a queixa de Abacuque. E aí vão ter alguns versículos ali a respeito da queixa de Abacuque. Mais para frente você vai ver assim, a resposta de Deus. Depois você vai ver ali de novo a outra queixa de Abacuque. E ali você vai ver a resposta de Deus. Então, se a gente pega esse texto que a gente acabou de ler e resume a história, a gente vai falar assim, nossa, que homem incrível. Ele tinha ali uma convicção tremenda da confiança depositada no Senhor. Mas se a gente pegar do início do livro, a gente vai ver que Abacuque ele não estava com essa confiança toda no começo. Que ele fez vários questionamentos. Mas tem problema, pastor, em questionar? Não, não tem problema. Desde que você faça igual ele. Que é o quê? Você pergunta para Deus, você questiona. Você pode questionar Deus. Deus não liga de você questionar ele, sabia? Desde que você abra os seus ouvidos para ouvir a resposta dele. Desde que você abra os seus ouvidos para ouvir a resposta dele. Se você abrir os seus ouvidos para ouvir a resposta de Deus, você vai começar a entender as coisas pela perspectiva de Deus. Porque se nós não fizermos isso, a gente sempre vai entender as coisas pela nossa perspectiva. Aí, a interpretação daquilo que acontece na minha vida vai ser sempre uma interpretação errada, porque nós não conseguimos fazer a leitura de tudo. Nós não temos o entendimento de tudo, a gente não consegue fazer a leitura de tudo. E aí muitas vezes nós vamos interpretar aquilo que está acontecendo na nossa vida de forma errada. E se a gente pegar o livro de Abacuque, a gente vai perceber então que no começo Abacuque questionava as coisas, mas ele parava para ouvir a resposta de Deus. Ele questionava outras coisas, mas ele parava para ouvir a resposta de Deus. E então, com aquilo que Deus lhe deu, né, com as respostas que Deus lhe deu e o entendimento e a experiência de vida que ele adquiriu, sendo alguém que se alimentava da palavra, que ouvia Deus, que estava ali em comunhão com Deus e observava as coisas que aconteciam, porque a gente não pode ficar alienado das coisas que acontecem. Nós precisamos observar as coisas, o que acontece. Né? Precisamos observar as coisas e ver o que está acontecendo. Até para que a gente possa entender a palavra e possa aplicar a palavra no nosso contexto social, na nossa cultura, no nosso contexto social, na nossa sociedade. A gente precisa aplicar a palavra a isso. E a gente não vai conseguir aplicar a palavra a isso se a gente só olhar para a nossa vida. Se a gente só olhar para o nosso contexto, se a gente só olhar para a nossa vida. A gente só vai querer trazer a palavra para nós. Só que a palavra não é só para nós, a palavra é para todos. Então, para que a gente possa contextualizar a palavra tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas, a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo e principalmente a como o Senhor está nos dirigindo nesses tempos. Entendendo tudo isso, Abacuque chegou nessa conclusão.
de que a confiança dele, a segurança dele não pode estar depositada nas coisas. Porque enquanto ele confiava em pessoas e nas coisas, ele não conseguia sentir a verdadeira alegria. Porque a preocupação tomava conta dele. Ele ficava olhando para as situações, ele ficava olhando para as coisas, ele ficava olhando para as pessoas e ele não conseguia sentir a alegria. Por quê? Porque ele mesmo barrava Deus de proporcionar alegria no seu coração. Porque ele estava mais focado nas outras coisas, naquilo em que ele sentia segurança, do que naquilo que na verdade ele deveria depositar a sua segurança, que era em Deus. Quando ele entendeu isso completamente, que a vida dele e tudo tinha que estar alicerçado em Deus, e então ele conseguiu entender isso e transformou nesse texto que nós lemos, que eu vou repetir agora. Ainda que Abacuque, para quem não estava aí, Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo desabe, mesmo que tudo aconteça de forma com que eu não espero, eu ainda tenho um Deus em quem ter esperança, eu ainda tenho um Deus em quem esperar. Pode acontecer tudo o que eu não espero, mas eu ainda tenho um Deus em quem esperar. E por isso eu me alegro, eu continuo me alegrando, porque meu Deus, ele continua sendo o meu Deus, né? Essa aqui é a nossa live Prioridades, né? E nós estamos falando exatamente disso, de prioridade. Foi aqui nesse momento, Abacuque ele expressa justamente isso. A minha prioridade é depositar a minha segurança, é depositar a minha confiança em Deus, porque nele eu me alegro. E aí pode acontecer as coisas. As coisas podem não dar certo ao meu redor, eu posso olhar para um lado, posso olhar para o outro, e as coisas não estarem acontecendo do jeito que eu queria que acontecessem. Pode acontecer coisas inesperadas que eu não queria que acontecesse, coisas que me desagradam, mas eu continuo me alegrando no Senhor. Eu continuo me alegrando no Senhor. Mateus, o evangelista Mateus, ele escreve lá no capítulo 13, no versículo 44 de Mateus, ele escreve assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha só, como que a gente faz a ligação, pastor, entre esses dois textos? É bem interessante. Porque se a gente pegar o texto de Abacuque está dizendo assim: mesmo que a gente perca tudo, se a gente resumir várias coisas ali que Abacuque descreve, mesmo que a gente perca tudo, a gente ainda se alegra no Senhor. Por quê? Porque nós temos o Senhor e Ele é o verdadeiro tesouro. Deus é o verdadeiro tesouro. As outras coisas podem não estar acontecendo do jeito que a gente queria. As outras coisas podem estar tumultuadas e caindo e perdendo, mas a gente não perdeu o nosso maior tesouro, porque o nosso maior tesouro é Deus. E ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo Deus, e da mesma forma que ele cuidava de nós com as coisas boas acontecendo, ele vai cuidar de nós mesmo que as coisas boas não estejam acontecendo, mesmo que estejam acontecendo coisas ruins. Ele vai continuar cuidando de nós, porque ele continua sendo Deus. E é nisso que nós nos alegramos. Por quê? Porque o nosso verdadeiro e maior tesouro, ele continua sendo nosso. Que é assim que está descrito aqui em Mateus.
Viu como a gente consegue ligar esses dois textos, o texto de Mateus e o texto de Abacuque? Porque em Mateus, aliás, quem fala isso daqui, Mateus escreveu, mas quem fala isso aqui foi o próprio Jesus, que é uma parábola, né? A parábola do tesouro escondido, que ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo e compra aquele campo, né? Então, como que a gente associa os dois textos? Abacuque falou: mesmo que a gente perca tudo, a gente ainda se alegra, o nosso coração ainda se alegra, porque o nosso verdadeiro tesouro é o Senhor, é Deus. E aqui, Mateus, mesma coisa, porque ele diz assim, ó, e transbordante de alegria, ou seja, ele se alegra, e o que ele faz? Diz que ele vende tudo. Em outras palavras, ele abre mão de tudo pelo tesouro que ele encontrou. Ele abre mão de tudo. A gente pensa assim, é porque ele diz assim que compra aquele campo, né? Como se ele estivesse adquirindo algo de valor. Na verdade, sim, ele está adquirindo algo de valor, e de muito valor, que é o tesouro, e nós sabemos que esse tesouro é Deus. Mas a gente precisa interpretar esse texto de forma correta. Porque, na verdade, o que Cristo está querendo dizer é o seguinte: quando ele diz assim, vende tudo o que ele possui e compra aquele campo, vamos entender que esse campo ele não é um bem material, porque esse campo é o tesouro que é Cristo, que é o Senhor. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que ele abre mão de tudo para que ele possa, então, receber o verdadeiro tesouro que é o Senhor. Vocês querem entender melhor isso? Foi o que Cristo falou para o jovem rico. Quando o jovem rico diz para Jesus, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus, né? E Jesus ele fala assim, primeiro eles têm ali uma discussão a respeito dos mandamentos, eu vou pular essa parte, e aí Jesus percebe que o jovem conhece os mandamentos, então Jesus fala assim para ele, então só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Em outras palavras, é a parábola do tesouro escondido. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque ele está dizendo assim, ó, vende tudo que você tem porque você vai adquirir um tesouro. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Porque você acabou de encontrar o tesouro. O problema foi que o jovem rico não enxergou o tesouro. Ele só enxergou o que ele iria na cabeça dele perder. Aí está a diferença entre o profeta Abacuque e o jovem rico. O profeta Abacuque entendeu que por mais que tudo acabasse, ele não tinha perdido nada, porque ele tinha o verdadeiro tesouro que era Deus. O jovem rico não entendeu isso. E é isso que a parábola do tesouro escondido aqui do livro de Mateus, ela nos faz, ela nos diz. Bom, pastor, entendi. Entendi a palavra. Entendi que a alegria verdadeira vem do Senhor e em ter o Senhor. Como é que eu faço para não errar igual o jovem rico? Como é que eu faço para ter esse entendimento igual o do profeta Abacuque? Bom, primeiro entendendo que nós passamos por crises, nós passamos por momentos difíceis, nós vamos ter problemas. Né? Nós vamos ter problemas. Então não adianta a gente pensar que porque nós temos Cristo, nós temos que fugir dos problemas, que nós temos que evitar os problemas. Não adianta, porque nós vamos ter problemas. Então não adianta a gente tentar evitar os problemas. É claro que se nós caminharmos conforme a palavra, automaticamente a gente já vai evitar muitos problemas. Mas mesmo assim nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades na vida, né? Quem aí não passou por pelo menos um problema do ano passado para esse, né? No ano passado e nesse ano, ou do ano passado para esse ano. A diferença a gente vê é a seguinte, eu não lembro de alguém que não passou por algum problema, honestamente. Das pessoas que eu conheço, eu não conheço ninguém que não passou por nenhum problema do ano passado para esse. A diferença está em como as pessoas
vivem esses momentos, em como as pessoas passam por esses momentos. É aí que você percebe quem de fato tem a alegria do Senhor e quem não tem. É claro que passando por uma situação muito difícil, você vai ficar triste, você vai chorar, isso é óbvio. Principalmente dependendo da intensidade do seu problema, né? É óbvio que você vai passar por uma tristeza. Mas você vai perceber que por mais que a pessoa tenha ficado triste por causa daquilo, ela não deixou de ser uma pessoa alegre. Ela não deixou de ter a alegria. É aí que a gente começa a identificar quem de fato encontrou e recebeu o verdadeiro tesouro no seu coração. Porque ela pode ter momentos de tristeza, ela pode ter as suas perdas, ela pode ter tudo isso, mas você vê que a alegria do Senhor permanece na vida daquela pessoa. Porque ela de fato entendeu que encontrou um tesouro e não abre mão desse tesouro. Consegue abrir mão das outras coisas para não abrir mão desse tesouro maior que é o Senhor. E aí eu quero fechar com um texto de Gálatas, também muito conhecido, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quando Paulo escreve aos Gálatas, né, a igreja de Galácia, quando Paulo escreve a eles, e aqui no capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como eu disse, a gente primeiro começa mudando a nossa forma de ver as coisas. Lembram que eu disse no começo? Nós queremos sentir segurança. Nós queremos sentir segurança. Todas as pessoas querem sentir segurança, mas muitas pessoas não sentem uma segurança real porque depositam a sua confiança, depositam a sua segurança em coisas que são momentâneas, em coisas que mudam constantemente. O que as pessoas precisam entender, o que nós precisamos entender, é que nós precisamos depositar a nossa confiança, nós precisamos depositar a nossa segurança em algo que não muda. E a única coisa que não muda é Deus. A única coisa que não muda é Deus. Então, se você de fato quer depositar sua segurança em algo, se você de fato quer depositar sua confiança em algo, em alguém, não tem outra pessoa, não tem outra coisa. Nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa segurança naquele que tem uma base para que a gente realmente se sinta seguro, que é o Senhor. Porque as coisas vão acontecer na nossa vida, os momentos vão chegar na nossa vida, bons momentos e maus momentos. Efésios fala isso. Esteja preparado para os dias maus. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Eu estou preparando ministrações para falar a respeito disso, da armadura de Deus. E lá ele vai falar assim, ó, esteja preparado para os dias maus. Ou seja, eles existem. Os dias maus existem e existem para todo mundo. Então o que é melhor? Melhor é nós estarmos alicerçados numa base segura, que é Deus. E se nós quisermos sentir essa segurança, a mesma segurança que Abacuque sentiu, de falar, ó, pode desabar tudo, eu continuo me alegrando no Senhor. Por quê? Porque, como fala em Mateus, nós encontramos um tesouro. E de tanta alegria de termos esse tesouro, a gente consegue abrir mão das outras coisas. A gente fica tranquilo em perder outras coisas, sabendo que o mais importante nós não perdemos, que é o Senhor. As outras coisas são todas momentâneas. Podem durar pouquíssimo tempo, podem até durar bastante tempo, mas são momentâneas. A única coisa que não é momentânea é Deus. E é Ele que a gente não pode perder.
Se nós tivermos ele de fato, e qual é o jeito de ter ele? É o que nós acabamos de ler em Gálatas. É quando Paulo diz assim: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E agora eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Então as coisas podem acontecer, eu sei aonde eu estou alicerçado. Eu sei aonde a minha base, eu sei onde eu finquei minha casa, né? Eu sei onde eu construí minha casa. Minha casa está muito bem construída em cima da rocha. Está bem alicerçada. As coisas podem desabar, as coisas podem acontecer, que eu sei que eu continuo tendo um Deus que zela e cuida de mim. Amém? E que a alegria do Senhor permaneça em todos os momentos, que a alegria do Senhor permaneça em nossas vidas. Que nós não fiquemos alegres em momentos, mas que nós sejamos alegres. Mesmo que em alguns momentos nós vamos acabar passando por momentos de tristeza, mas nós não vamos deixar de sermos alegres, porque nós vamos continuar tendo o Senhor na nossa vida. Amém? Vamos orar.